Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma história do livro Histórias Diversas de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história de hoje. Não tem ilustração. A história de hoje é A Segunda Jaca. Lembro do que aconteceu do caso da primeira jaca? Se lembram? Coloquem nos comentários aqui embaixo que vocês lembram do assunto. Vamos ver o que aconteceu. A história de agora é da segunda. Depois daquele caso da jaca madura que caiu da árvore e se esborrachou em cima da Emília, ocorreu no Pica-Pau Amarelo o desaparecimento do Visconde. Era a segunda vez que semelhante coisa acontecia. A primeira foi quando caiu atrás da cômoda e lá ficou imprensado meses, sendo tirado todo coberto de bolor verde e teias de aranha. Tia Anastácia teve de substituir-lhe o corpo por um sabugo novo, só aproveitando os braços, as perninhas e a cartola. Pois não é que depois do desastre da Emília o Visconde desaparece pela segunda vez? Durante uma semana procuraram-no por toda parte e é nada, nem cheiro do menor sinalzinho do Visconde. A casa de Dona Benta começou a ficar triste. Ninguém ali sabia viver sem o velho sábio. Até a tia Anastácia, que era analfabeta, volta e meia suspirava lá na cozinha dizendo de si para sua colher de pau. Isso sem Visconde é o mesmo que a talhada sem gengibre. Talhada era um dos doces que a boa negra fazia sempre, misturava melado de rapadura com farinha de mandioca e derramava aquilo ainda quente sobre a tábua de amassar pastel, numa verdadeira camada de 1 centímetro de espessura. Depois que o derrame esfriava e endurecia, ela o talhava com uma faca em quadradinhos e losangos. Muita gente faz talhada só com melado e farinha. Tia Anastácia não. Punha também gengibre, porque se não levar gengibre, não fica sembro da legite, ou legítima, costumava ela dizer. E você já provou essa guloseima? Já viu algum lugar para vender? Se já, coloque nos comentários aqui embaixo. Eu fiquei curioso. Porque eu nunca vi isso. É isso mesmo, concordava Dona Benta. Sem o Visconde, nosso sítio perde muito da sua graça. E Emília? Ah, essa chegou a dizer que o Visconde fazia parte dela como um órgão do seu corpo. Eu tenho braços, pernas, cabeça, olhos, nariz e o Visconde. Sem ele me sinto aleijada. E de tanto pensar no meio de descobrir o Visconde, teve uma ideia luminosa. Pedir aos invisíveis sacis do pomar que o procurassem e achassem. Isso mesmo, ela dizia consigo. O periscópio está consertado. Levo o periscópio ao pomar, descubro os sacis e, como eles vivem de cachimbo na boca, proponho-lhes um maço de cigarros em troca de descobrirem o Visconde. Disse e fez. Levou o periscópio do invisível para o pomar e lá sentou num monte de esterco onde havia mais de 20 chapéus de sapo nascidos na véspera. Espiou pelo binóculo e sorriu para si mesmo. Eu sou uma danada. Lá estão debaixo dos cogumelos uma porção de sacisetes e anõezinhos como os de Branca de Neve. O mundo está cheio de maravilhas que nós não vemos. Junto com as coisas visíveis, há as invisíveis, justamente as mais lindas. Será? Você já viu uma coisa invisível? Se já, coloque nos comentários aqui embaixo. Estou curioso para ver a resposta. Mas como entender-se com eles e propor o negócio da achada do Visconde? Tenho de prender um saci na garrafa, como fez Pedrinho antigamente, e para isso o melhor jeito é armar uma peneira. Armar peneira é coisa muito simples que qualquer criança da roça costuma fazer no quintal para pegar passarinhos. Espalha quirera no chão e põe em cima uma peneira emborcada. Depois ergue a meio palmo de um lado e escora com um pauzinho. Amarra esse pauzinho num barbante comprido e fica de longe escondida segurando a extremidade. Os canários e tico-ticos vêm comer a quirera e quando entram debaixo da peneira basta um puxão no fio.
A escória expira e a peneira cai em cima dos passarinhos. Foi o que Emília fez. Armou a peneira bem em cima do chapéu de sapo e foi ficar com a ponta do barbante na mão, bem longe, lá atrás da pitangueira. E como houvesse levado para lá o periscópio, segurava o barbante e espiava ao mesmo tempo. Os sacis que haviam fugido enquanto ela armava a peneira foram voltando. A princípio estranharam aquilo, mas logo se acostumaram e foram entrando na peneira. Ao ver lá dentro uma meia dúzia, Emília deu um tranco na peneira. Peguei! Gritou ela, e correu para lá com o coraçãozinho batendo. Não há no mundo emoção maior que a de pegar um saci. Mas pegá-los é o de menos. O difícil é tirá-los de dentro da peneira, porque são espertíssimos e agilíssimos. O melhor meio é enfiar uma garrafa dentro da peneira. Os sacis gostam do escuro e entram na garrafa. Depois é só tirá-la e arrolhá-la bem. E você já pegou o saci alguma vez? Se já, coloque nos comentários aqui embaixo como é que foi. Estou curioso. Tudo isso Emília fez sempre de acordo com as instruções de Pedrinho, que era o maior mestre na arte de caçar sacis que havia no mundo. E como tudo lhe saísse certinho, ela dava pulinhos de alegria por estar na posse de um saci. Se ele não fizer tudo o que eu quero, não o soltarei nunca. E quero ver. 2 dias passou a ex-boneca às voltas com um saci em misteriosas conversas que não acabavam mais. Que tanto lida Emília com aquela garrafa? Murmurou Dona Benta. Mas sem de nada desconfiar. Ninguém na casa percebeu que a diabinha estava dona de um saci. Depois de muita discussão, chegaram a acordo. Um saci precisava convocar todos os seus companheiros para a procura do Visconde em troca de certa quantidade de fumo para cachimbo. Como eles não param de cachimbar, consomem muito fumo picado. Feito o acordo, o saci disse, então me solte. E Emília respondeu, e se você me lograr? Não tenha medo, respondeu o saci. Isso de não cumprir palavra é coisa dos homens. Saci sempre cumpre o que promete. Emília soltou-o. E ele lá se foi num curupio. Naquele mesmo dia, o Sacizete falou com todos os mais e se puseram a campear o Visconde. Quando os sacis procuram uma coisa, acham mesmo. Porque, como são muito pequeninos e espertíssimos, não fica recanto, nem buraco, nem fresta de taipa, nem embaixo de pau caído, tijolos ou caco de telhas que eles não revistem. Não houve meio. Não conseguiram coisa nenhuma. Nada. Nada do Visconde de Sabugosa. Ao cabo de uma semana, o Sacizete procurou Emília e disse, não está. No pomar ele não está. Assim, pelo sistema da procura simples, a coisa não vai. Temos de raciocinar, deduzir. Vamos ver. Em que hora desapareceu o Visconde? Emília recordou e contou tudo direitinho. Ela estava com os outros debaixo da jaqueira assistindo a experiência de uma das invenções do Visconde, quando lá de cima prenderam 2 jacas maduras. Uma caiu sobre mim e se esborrachou. Tiraram-me de lá em miserável estado, cega, surda e muda, porque o visco da jaca me tapara os olhos, o nariz e os ouvidos. Se não fosse a esfregação de gordura que Tinastácia me fez, eu não teria escapado. Muito bem, disse Saci. Caíram ao mesmo tempo 2 jacas. Uma esborrachou você e a outra. Os olhos de Emília regalaram-se. Sim, e a outra? Quem sabe se a outra havia caído em cima do Visconde? Essa ideia atravessou a cabeça da Emília como um relâmpago. E lá saiu ela voando rumo à jaqueira com um Sacizete atrás. A segunda jaca estava no mesmo lugar em que havia caído vários dias antes. A força dos 2 juntos não deu para revirá-la, mas Emília descobriu a pouca distância a cartolinha do Visconde debaixo de uma folha caída. Pronto, gritou ela, está achado o Viscondinho. Quando as 2 jacas caíram, uma se abateu sobre mim e a outra sobre ele. Mas como fiquei com as pernas de fora, todos me viram e correram para me salvar. Já o Visconde ficou totalmente soterrado ou enjacado, só com a cartolinha de fora, mas com aquela folha tapando. Emília bateu palmas, fez tal berreiro que instantes após, um pessoal inteiro do sítio estava reunido lá. Achamos o Visconde, dizia ela, está enjacado por esta jaca podre, e batia com um pauzinho na jaca. Eu e o Saci não conseguimos revirá-la.
e chamei vocês para nos ajudarem. Pedrinho veio com um enxadão e num momento revirou a enorme fruta, panteteando aos olhos de todos um quadro horrível. Lá estava o Visconde, sabugoso, achatado no chão, de braços e pernas abertas, sem cartola, morto, mortíssimo. Tia Anastácio ergueu e tentou botá-lo de pé. O Visconde desabou. Estava absolutamente morto. Narizinho fez a prova do espelho diante de sua boca, e o espelho não ficou embaciado. Ou seria embaçado? Ou será que os dois são certos? Coloque nos comentários aqui embaixo o que você acha. Qual a sua opinião sobre o assunto? Já não respirava o grande, o querido, o inesquecível sabuguinho científico que era para o pica-pau amarelo o mesmo que o gengibre para as talhadas de tia Anastácia. A tristeza foi imensa. Emília aplicou o faz de conta. Faz de conta que está vivo. Mas pela primeira vez o faz de conta falhou. O Visconde continuou morto. Houve lágrimas e suspiros. Até Rabicó, que só suspirava por abóboras e mais coisa de comer, veio ver o que era e fez um ronron suspirado. Narizinho notou e se comoveu, mas a peste da Emília disse: está suspirando de não haver no corpo do Visconde nenhum grão de milho. Ao que a menina retrucou: respeite pelo menos a morte, Emília. Depois vieram sugestões sobre o que fazer. Um queria que o Visconde tivesse um enterro de primeira classe. Emília lembrou aquele sistema da Índia, queimar o cadáver numa pira. Venceu, por fim, a ideia de Dona Benta tirar os braços e as perninhas para serem aproveitados num sabugo novo, e o toco ela guardaria em seu armário como uma preciosa relíquia. Anastácia foi ao paiol e escolheu uma bela e gorda espiga de milho. Sacou fora a palha e debulhou-a de todos os grãos, menos 6 na altura do peito. Iam ficar no novo Visconde como condecorações recebidas de reis e presidentes. Depois adaptou aquele corpo novo, os braços e as perninhas do falecido e botou na cabeça a cartola que estava só um pouquinho amassada. Ficou um belíssimo Visconde, mas mudo, sem vida, sem ciência. Exatinho como da outra vez, lembrou Emília. Sem espremermos neste sagudo novo o caldo do corpo velho, não lhe volta a vida nem a ciência. Todos acharam razoável, mas como espremer um sabugo não é cuia de laranja ou caju. Com espremedor de limão. Pedrinho trouxe o espremedor de limão e fez a experiência, mas sem nenhum resultado. Não vai, disse o menino, só vejo um jeito. Recorrer ao torno do Antônio Ferreiro. Não há o que aquele torno não esprema. E foi com um novo Visconde pendurado pelas palhinhas do pescoço à tenda do ferreiro, que não ficava longe da casa de Dona Benta. Emília acompanhou conduzido o toco morto do Visconde velho. Deu certo. Pedrinho colocou o toco no torno e foi dando voltas na manivela. Apesar de estar úmido do caldo da jaca, o toco do Visconde só deu de si 3 ou 4 pingos num caldo escuro que Emília parou com o Visconde novo, no qual ficaram embebidos. Aconteceu um esperado milagre. O Visconde novo abriu a boca, depois os olhos, bocejou, deu um suspiro e espreguiçou-se. Pronto, exclamou Emília radiante. Já adquiriu vida. Resta que tenha adquirido ciência. Como saber? Perguntando-lhe qualquer coisa, respondeu Pedrinho, e ele mesmo fez a primeira pergunta. De que cor era o cavalo branco de Napoleão? E o Visconde respondeu. Era a cor de burro quando foge. Essa resposta foi considerada científica. Mas e qual a sua opinião? Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Coloque nos comentários aqui embaixo. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Compartilhe com seus amigos. Traga pelo menos um inscrito novo para o canal. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais uma história e... melhor possível.